Olá, eu sou o professor Emerson e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de ciência política. Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos então dar continuidade aos nossos estudos de ciência política. Hoje estaremos trazendo a temática o poder social e as contribuições do texto hoje são do professor Dalmo de Abreu Dalari, que vai trazer informações importantíssimas para nós conhecermos um pouco mais sobre este tema. Vamos então ao nosso primeiro slide. O problema do poder é considerado por muitos como o mais importante para qualquer estudo da organização e do funcionamento da sociedade, havendo mesmo quem o considere o núcleo de todos os estudos sociais. Na verdade, seja qual for a época da história da humanidade ou o grupo humano que se queira conhecer, será sempre indispensável que se dê especial atenção ao fenômeno do poder. Essa ocorrência do fenômeno em circunstâncias infinitamente variáveis torna extremamente difícil chegar-se a uma tipologia do poder. Não obstante, é possível e conveniente, numa larga síntese, apontar algumas características gerais, úteis para que se chegue a uma noção, mais ou menos precisa, do poder. A primeira característica a ser estabelecida é a socialidade, significando que o poder é um fenômeno social, jamais podendo ser explicado pela simples consideração de fatores individuais. Aqui a gente pode perceber então que o texto destaca a relevância do estudo do poder na compreensão da organização e funcionamento da sociedade, sendo considerado por muitos como núcleo de todos os estudos sociais. O poder é visto como um fenômeno social, sendo impossível explicá-lo através ou apenas de fatores individuais. Apesar de inúmeras variações do fenômeno ao longo da história, em diferentes grupos sociais, o texto ressalta a necessidade de dar atenção especial a esta questão. Vamos então ao nosso próximo slide. Outra importante característica é a bilateralidade, indicando que o poder é sempre a correlação de duas ou mais vontades, havendo uma que predomina. É importante que se tenha em conta que o poder, para existir, necessita da existência de vontades submetidas. Além disso, é possível considerar-se o poder sob dois aspectos, ou como relação, quando se procede ao isolamento artificial de um fenômeno, para efeito de análise, verificando-se qual a posição dos que nele intervêm, ou como processo, quando se estuda a dinâmica do poder. Essas características gerais estarão implícitas na consideração de um aspecto fundamental, que interessa muito à teoria geral do Estado, que é o que se relaciona com a necessidade ou desnecessidade do poder social. Esta última questão é de substancial importância, porque tem influência direta nas considerações sobre a legitimidade e a legalidade do poder. Aqui o texto destaca então a bilateralidade do poder, enfatizando que este é sempre uma correlação de duas ou mais vontades, com uma prevalecendo sobre as demais. O poder, para existir, requer resistência e existência das vontades submetidas. Além disso, o poder é a ser abordado também, sobre dois aspectos, como a relação ao isolar artificialmente um fenômeno para análise e como o processo, ao estudar a dinâmica do poder. Então aí a gente tem duas questões importantes dentro da relação da bilateralidade do poder. Vamos então ao nosso próximo slide. Os autores e as teorias que negam a necessidade do poder social, embora com diferentes fundamentos e preconizando comportamentos diversos, podem ser agrupados, por aquele ponto comum, sob a designação genérica de anarquistas. O anarquismo tem adeptos já na Grécia Antiga, nos séculos V e VI com os filósofos chamados cínicos, dentre os quais se destaca a figura de Diógenes. Para eles, deve-se viver de acordo com a natureza, sem a preocupação de obter bens, respeitar convenções ou submeter-se às leis ou às instituições sociais. Opostos aos cínicos quanto ao método de vida e, ao contrário daqueles, exaltando as virtudes morais, os estoicos também preconizavam, entretanto, a vida espontânea de conformidade com a natureza, o que, afinal, era também uma atitude anarquista. Também no epicurismo, com a exaltação do prazer individual e consequente recusa das imposições sociais, há um princípio de anarquismo, embora não se tenha chegado a uma clara e direta condenação do poder social. Aqui o texto destaca a presença de correntes de pensamentos anarquistas ao longo da história, desde o filósofo cínico na Grécia Antiga até os estoicos epicuristas.
Esses pensadores negam a necessidade do poder social, defendendo viver de acordo com a natureza, sem se preocupar com bens materiais, convenções ou leis sociais. O anarquismo, embora tenha adeptos como fundamentos diferentes, compartilha da ideia de rejeição do poder social, dos aspectos mais importantes dentro dessa linha de raciocínio e pensamento. Vamos então ao nosso próximo slide. Outra manifestação anarquista, naturalmente com fundamentos bem diversos, é encontrada no cristianismo, apontando-se nos próprios evangelhos inúmeras passagens que foram interpretadas como claras condenações do poder de uns homens sobre outros, constituindo, portanto, uma espécie de anarquismo. A afirmação de uma igualdade essencial entre os homens, a aspiração a uma fraternidade universal, a condenação de todos os que buscam o poder neste mundo, tudo isso leva, inevitavelmente, ao anarquismo, pois não há como conciliar tais proposições com um sistema de convivência em que uns homens estejam subordinados a outros. Entretanto, já entre os primitivos teóricos do cristianismo surge a preocupação, inspirada em motivos de ordem prática, de tornar claro que certas afirmações só podem ser bem entendidas mantendo-se consciência da diferença entre o reino deste mundo e o reino de Deus. Aqui o texto destaca, então, a presença de manifestações anarquistas no cristianismo, apontando para passagens nos evangelhos que foram interpretados como condenações do poder de uns sobre os outros. A igualdade entre os homens, a aspiração à fraternidade universal e a condenação do poder terreno são elementos que, segundo o texto, inevitavelmente conduzem ao anarquismo, uma interpretação trazida pelo nosso autor. Vamos então ao nosso próximo slide. Outra manifestação anarquista, de pouca expressão prática, é o chamado anarquismo de cátedra, que se limita a negar, teoricamente, a necessidade e a legitimidade do poder, admitindo apenas como um fato, mera expressão de superioridade material. A manifestação mais clara desse anarquismo encontra-se na obra de Leon Duguid, para quem a diferenciação entre governantes e governados, fruto de necessidades e outras circunstâncias de ordem prática, foi sendo realizada lentamente, sob a ação de elementos diversos, tais como a necessidade de segurança, as crenças religiosas, a atribuição, a tal ou qual indivíduo, de um poder sobrenatural, e muitos outros motivos. Entende Duguid que todas as teorias propostas para explicar a diferenciação podem ser reduzidas a duas, que são, teorias religiosas, entendidas como tais todas as que revelam a presença de uma crença capaz de influir poderosamente na ação humana, e teorias econômicas, que são aquelas que indicam a predominância de um fator de natureza econômica, na base da diferenciação entre governantes e governados. Aqui o texto aborda o chamado anarquismo de cátedra, uma manifestação anarquista de pouca expressão prática, que nega, teoricamente, a necessidade e legitimidade do poder. Leon Duguid, destacando nessa perspectiva, argumenta que a diferenciação entre governantes e governados é fruto de necessidades práticas, como a segurança e crenças religiosas, além de fatores econômicos que efetivamente contribuem para este processo. A todos vocês, espero que tenha contribuído para conhecer um pouquinho mais sobre este tema e nos encontramos no nosso próximo vídeo. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal e não esqueça de acionar o sininho para receber nossos novos vídeos. Se quiser deixar críticas e sugestões, coloque nos comentários. Sua opinião é muito importante para nosso canal.